É o negócio que falou o Janine. O menino sensível que sofre bullying na escola porque ele é um pouco efeminado. Né? Efeminado não quer dizer que é gay. Um pouco efeminado é o próprio Janine, que não é gay. Tá certo? Porque ser efeminado é uma condição sine qua non para ser professor da USP. Você tem que dar uma. Você não precisa ser gay, mas uma desmanhecadinha, um falsete, tipo Fernando Henrique. Ah, isso é absoluto. Aquele Pinheiro, como é que chamava? Aquele professor, não sei que Pinheiro, esqueci o nome dele. Não, os falsetes, umas desmanhacadas, tem que dar, necessariamente, porque isso, neste ambiente, como é que se diz? É um emblema de elegância. Né? Então, você vê, até a elegância dos caras é uma coisa absolutamente estereotipada e totalmente kitsch. Né? E, quer dizer que esse artificialismo, essa banalidade, tudo isto torna a vida das pessoas ainda mais deprimente. Né? E infunde nelas um senso de insignificância. Ora, se você não tem experiência da profundidade da vida, então você não tem conhecimento de si mesmo. E você não tem nenhuma dimensão da transcendência, de um Deus, de uma onissapiência perante o qual você pode se apresentar, que pode julgar, que pode te dar a verdadeira medida e pode te informar quem é você. Se você não tem essa medida, então você não tem profundidade nenhuma, as suas ideias, as suas opiniões, as suas crenças, as suas imagens são tudo copiado da televisão, meu filho. Na melhor das hipóteses, está entendendo? E, quando as pessoas são assim, lhes falta o espelho, quer dizer, a medida. Não é isso? A medida do homem que tem profundidade é a eternidade. Tá certo? Então, vamos dizer, a distância de céu e inferno. Tá certo? Mas você precisa ver o céu e o inferno em você mesmo, meu Deus do céu. Então, se você não tem isto e não tem sequer ideia de que é necessário ter isto, você vai ter que procurar um outro espelho. E o outro espelho será o quê? A opinião das outras pessoas ou um treco chamado opinião pública e, sobretudo, a mídia. Então, quando você olha as classes falantes brasileiras, toda ela é composta de pessoas cuja unidade de medida é uma imagem na mídia. Elas se confrontam perante o que delas aparece na televisão, meu Deus do céu. E estas pessoas estão governando o país, essas pessoas são os formadores de opinião. Porque são pessoas de uma superficialidade deprimente e abjeta, pensando bem. E é claro que estas pessoas, quando leem grandes obras de literatura, elas permanecem absolutamente imunes àquilo que elas não, porque elas não repetem a experiência imaginativa. Não digo que o indivíduo tenha que ele, pessoalmente, passar por certas experiências radicais. Né? Por exemplo, digamos, a experiência de uma depressão profunda, a experiência de ter participado de uma guerrilha, a experiência de fazer parte de uma quadrilha de ladrões, tá certo? A experiência vamos dizer, da perdição, da anarquia sexual, das drogas, etc, etc. Às vezes, algumas pessoas têm que mergulhar profundamente nisto e ter também a experiência oposta, quer dizer, a experiência da devoção, da ascese, da santidade, etc, etc. Então você tem que esticar desde o inferno até o céu. No fim das contas, todo escritor de verdade ele faz o trajeto inteiro da Divina Comédia. E ler a Divina Comédia é fazer exatamente isso, é você ir desde o fundo do inferno até o último céu. Então, muitos escritores, eles passam por experiências radicais no sentido degradante, destrutivo, e às vezes não conseguem sair delas, mas conseguem pelo menos expressar verbalmente o que já é uma vitória. Que se o indivíduo conseguiu condensar a sua experiência num símbolo verbal, ele já não é escravo dela, de algum modo. Ele viver mais um pouco, ele acaba se libertando pessoalmente. Mas se ele não conseguiu se libertar pessoalmente, pelo menos se liberta literariamente, o que já é um passo. Né? Se ele conseguir descer imaginativamente, vale? Sim, também tem o caso do indivíduo que, por ter uma imaginação extraordinária, ele não precisa passar pessoalmente por experiência nenhuma, como o próprio Dante. Né? Dante, ele assinala que ele está ali no inferno como observador.
né? Ele não está sofrendo as penas do inferno, ele é levado pelo seu mestre, Virgílio, para olhar, né? Olha o que está acontecendo lá. Quer dizer, a experiência do Dante é puramente visual, o que significa que ela foi vivida inteiramente em imaginação, sem a contrapartida muscular, epidérmica, etc, etc. Ou seja, sem o sofrimento. É um sofrimento intelectual, um sofrimento cognitivo imenso. Na verdade, se ele tivesse que passar por essa experiência fisicamente, ele não aguentaria, evidentemente. Então, vamos dizer, o poder de imaginação do Dante e a sua abertura aos extremos da experiência humana lhe permite vivenciar toda esta imensidão de sofrimento como um sofrimento cognitivo, como um sofrimento intelectual, sem ele ter que passar pessoalmente por isto. Mas nem todos somos Dante, não é isto? Então, na maior parte dos casos, o círculo de experiência do indivíduo, quando ele ultrapassa um pouco a esfera da banalidade cotidiana, ele vai para baixo, não para cima. Não é isso? E isso significa que esta criação de um artista narrativo, ela tem uma estrutura semelhante às das iniciações, onde você tem uma preliminar descida aos infernos, como Dante teve, e depois você sobe. Então, da descida aos infernos você jamais escapa. Tá certo? Se você é um sujeito santo, então você vai vivenciar a descida aos infernos através do pecado alheio, que você vai aguentar em quantidades monstruosas. Não é isso? Então, você vê, por exemplo, o caso do meu amigo, né? Não vou dar o nome, acho que não devo dar o nome, que está envolvido há 40 anos numa luta anti-aborto. Né? O número de casos de aborto que ele já viu, o número de crianças mortas por nada que ele já viu, o número de mães desesperadas, eu não sei como ele aguenta tudo isso aí. Então, ele não está fazendo aborto nenhum, ele não tem culpa nenhuma daquilo, mas ele carrega esse peso, e por isso ele conhece essa dimensão da existência. Você pode conhecer essa dimensão mais infernal da existência permanecendo inocente e simplesmente sofrendo o impacto dela. Você pode ser vítima, tá certo? Então você pode sofrer a perseguição, sofrer a violência, sofrer a humilhação sem ter culpa nenhuma, mas você está conhecendo o mal de perto. Agora, existem várias maneiras de você participar dessa experiência. Se você, ao se considerar uma vítima, você se isola cognitivamente daqueles que estão lhe fazendo o mal, você não vai aprender absolutamente nada. Então, aí é que a igreja recomenda que você ore por quem lhe faz o mal, e você queira bem quem lhe faz o mal, senão você não vai aprender coisíssima alguma com isso. Quer dizer, quando lhe fazem o mal, a primeira coisa que você tem que entender é que você poderia fazer a mesma coisa, e que é por uma sorte que você não está fazendo, que você está, em vez disso, você está padecendo inocentemente. Mas, sem essa identificação com quem lhe faz o mal, você não vai aprender coisíssima nenhuma. Quer dizer, você vai ter que carregar os seus pecados e mais os dele. Isso aí é uma forma de você se aprofundar na experiência sem você se sujar pessoalmente. Isso é muito difícil de acontecer e, em geral, vamos dizer, o mergulho na experiência mais profunda é acompanhado de... Ele toma a forma de um mergulho no mal, no pecado, na perdição, etc, etc, etc. Como aconteceu com inumeráveis escritores, você lê aí a vida de Baudelaire, de Rimbaud, do próprio Dostoiévski, com o seu vício do jogo, essa coisa toda. E depois o indivíduo trabalha isto imaginativamente e se consegue dar uma forma verbal, literária, ele, de certo modo, ele já está livre daquele mal. Ele se livrou, pelo menos imaginativamente, o que é uma condição para ele se livrar na esfera real. Mas às vezes não dá tempo. Né? Quer dizer, um indivíduo, como por exemplo o caso desse Hubert Selby, que é um escritor maravilhoso, que escreveu o livro The Demon, que eu já recomendei tantas vezes aqui. O Selby era um drogado, um marginal, um sujeito completamente perdido. Quando você olha a foto dele, o sujeito parece que pesa 20 quilos, ele está praticamente destruído. Né? E ele, no entanto, ele conseguiu força para sair daquilo e escrever esses romances absolutamente incríveis. Né? Então,
É claro que a maioria que entrou nesse buraco não saiu de lá para escrever coisíssima nenhuma, não escreveu nem um bilhetinho de namorada, morreu por lá mesmo. Né? Mas, seja a experiência vivenciada fisicamente, seja imaginativamente, sem esse mergulho nos aspectos mais radicais e terríveis da experiência humana, não há conhecimento do ser humano, da alma humana. Tá certo? Então, este, vamos dizer, talvez a maior deficiência da literatura brasileira no tempo em que ela era boa. Isso quer dizer que, em geral, a experiência retratada na literatura brasileira é uma experiência banal. Né? O meu amigo Jerônimo Moscardo, que foi ministro da Cultura do Itamar, ele dizia que os temas da literatura brasileira assim, ele usou minha escova de dente, ele roubou minha cueca. Mas esses eram os assuntos. Então, se você vai ver, em geral, é a experiência banal, vivida por pessoas banais. Porém, esta banalidade tem um peso, essa banalidade tem uma força deprimente. E aquele que sofre o impacto desta banalidade pode transcendê-la, transformando-a em obra de arte, como é o caso do Machado de Assis. Machado de Assis, a vida inteira dele, ele só viu pessoas neste meio, medíocre, limitado, etc, etc. E, vamos dizer, aquela mediocridade, aquela banalidade, pesava muito para ele, quer dizer, ele sofria isso, e ele absorvia o impacto da banalidade circundante e via que essa banalidade tinha um aspecto moral e metafísico que transcendia a própria compreensão das pessoas envolvidas. Não é isso? Então, algumas vezes ele caricatura isso aí, mas caricatura a banalidade com traços tão imensamente cruéis, onde você vê que por trás da banalidade está a presença do diabo. Quer dizer, o diabo é um grande banalizador. Não é isso? Banalizador e, portanto, dessensibilizador. A história do sujeito que está lá fazendo experiência, queimando as patas do rato na vela, só para ele observar, você diz, opa, é um cara banal, um sujeito medíocre, mas tem um traço diabólico ali no fundo dele. Né? Quer dizer, o Machado de Assis não vai descrever, por exemplo, um morticínio, uma cena de tortura, um estupro, nada assim. Ele mostra, quer dizer, a monstruosidade com o sofrimento de um rato. Né? Então você vê, o mundo que ele está tratando é pequeno, mas ele, por trás desse mundo pequeno, ele vê a profundidade do mal. Não por coincidência, ele próprio levava uma vida rotineira e medíocre, onde ninguém sabia o que estava se passando na cabeça dele. Mas o homem estava evidentemente observando essas coisas todas, estava impressionadíssimo, tá certo? E chegou a tal ponto de depressão, de ver o que nós podemos chamar até a banalidade do mal, para usar a expressão da Hannah Arendt, né? Que por volta dos 40 anos ele tem uma crise e para de escrever aquelas coisinhas cor-de-rosa que ele escreveu no começo e começa a falar deste outro mundo, que eu não digo que ele tinha descoberto naquele instante, mas que ele já vinha vendo e que aquilo vai aos poucos pesando na alma dele até chega uma hora que ele se transmuta, por assim dizer, num novo autor, e a partir das memórias póstumas de Brás Cubas, ele se destaca de tal maneira dos escritores seus contemporâneos que não tem como comparação, não tem, né? É assim, eles estão aqui, a literatura de média está aqui, o Machado está aqui. Né? Esse foi, vamos dizer, o nosso primeiro escritor de envergadura, de valor universal e de interesse universal. Então, este é um caso onde a experiência é vivida de maneira puramente interior e até de maneira secreta ou discreta. Né? E tudo isso pode acontecer. Quer dizer, você tem a experiência imaginativa, você tem a experiência física, você tem a experiência corporal, até a experiência do sofrimento corporal, que isso foi tão importante ao longo da história da literatura. O que não pode é você fechar a sua imaginação no círculo da banalidade. Quer dizer, se o seu meio social é banal, tá certo? Você não pode, ou não deve, fugir de perceber o aspecto demoníaco por trás da banalidade, como fez o Machado de Assis. Para isso significa que, em vez de fugir dessa banalidade, você vai ter que contemplá-la e sofrer por ela. Então, as pessoas que se queixam de viver
Eu vivo num ambiente medíocre, opressivo, etc, etc. Eu digo, olha, aí está a sua fortuna, aí está o seu material, meu filho. Né? Você tem que pegar isso na mão, né? Aceitar que isso existe, aceitar que isso é a sua condição e explorar isso até as suas últimas consequências. Né? Então, quer dizer que esse artificialismo, essa banalidade, então, tudo isto torna a vida das pessoas ainda mais deprimente. Né? E infunde nelas um senso de insignificância. Ora, se você não tem experiência da profundidade da vida, então você não tem conhecimento de si mesmo. E você não tem nenhuma dimensão da transcendência, de um Deus, de uma onissapiência perante o qual você pode se apresentar, que pode julgar, que pode te dar a verdadeira medida e pode te informar quem é você. Então o indivíduo não tem essa experiência, não necessariamente na escala religiosa, mas pode ser na escala imaginativa, artística também. Tá certo? Ele não sabe quem ele é e ele precisa de um espelho, evidentemente. Ora, se você tem a experiência da profundidade, eu vou ler aqui esse parágrafo que eu escrevi aí no Facebook outro dia. Todo aquele que não se apresenta diariamente diante do trono do Altíssimo, com o coração trêmulo de vergonha, não só pelos seus próprios pecados, mas pelos de todos os seus irmãos, consciente de que, em face da perfeição e da onissapiência divina, cada um dos seus atos foi errado, mesmo aqueles que sua vaidade considerou os melhores, e sentindo até o fundo da alma que o perdão é o único bem valioso a ser ambicionado, esse nunca saberá o que é sinceridade, nem muito menos honestidade. Então, é evidente que sem a experiência desta dimensão, quer dizer, uma espécie de confronto com o juízo final, tá certo? Onde a sua vida ela parece inteira, com todo o mal que você fez, tá certo? E com todo, vamos dizer, o afastamento, o abismo que você cavou entre a sua autoimagem idealizada e a sua realidade. Tá certo? Se você não tem essa medida, fala, então você não tem profundidade nenhuma, as suas ideias, as suas opiniões, as suas crenças, as suas imagens são tudo copiado da televisão, meu filho. Na melhor das hipóteses, tá entendendo? E, quando as pessoas são assim, lhes falta o espelho, quer dizer, a medida. Não é isso? A medida do homem que tem profundidade é a eternidade. Tá certo? Então, vamos dizer, a distância de céu e inferno. Tá certo? Mas você precisa ver o céu e o inferno em você mesmo, meu Deus do céu. Não adianta você dizer, se você só tem a vivência disso sob o aspecto religioso, teológico, você tem uma noção de céu e de inferno. Isso quer dizer que você pode ter uma prática religiosa e não ter noção nenhuma, você não tem experiência nenhuma da coisa. Por quê? Porque você não permitiu que aquilo afetasse a sua imaginação. Então, este que é o ponto. Quer dizer, a sua noção do céu e do inferno é uma definição teológica, e você, não vou fazer tal e qual coisa, porque senão eu vou para o inferno. Falo, bom, você está cumprindo a religião, evidentemente, mas você não tem experiência nenhuma. Quer dizer, a sua religiosidade é inteiramente superficial, e no fundo você não tem ideia do que você está falando. Tá certo? Para fins de salvação da sua alma, isso pode até funcionar, porque são essas pessoas que são chamadas, no vocabulário da mística cristã, essas são chamadas criancinhas. Então o que é a criancinha? É o sujeito que está ali seguindo os mandamentos, seguindo o preceito, sem entender nada, sem ter uma vivência profunda. Fala, bom, mas esse é o começo. Se você não tiver nem isso, então não vai ter a coisa nenhuma. Então, o que eu estou dizendo é que esta visão da eternidade, do juízo final, é o espelho no qual você pode se ver e se medir e saber quem é você realmente. Um dia você tem que fazer esta pergunta. Se você pergunta, quem sou eu realmente? Bom, você acha que você pode se descrever com 5 ou 6 traços de personalidade? Traços de personalidade são apenas hábitos que o distinguem de outras pessoas. Por exemplo, você é trabalhador, o sujeito é preguiçoso, tá certo? Você bebe, o outro não bebe, e assim por diante. Você é covarde, o outro é corajoso. Então, bom, são comparações que você faz na escala puramente humana e social. Isso nunca vai dizer quem é você mesmo. Né? Quando eu digo conhecer-se a si mesmo, é conhecer numa escala não comparativa, na comparação, vamos dizer, não com outras pessoas, mas com um espelho que lhe dá a medida absoluta, que lhe dá a verdade integral da sua vida. Isto é o que você fez. Né? Então, se você não tem isto, e não tem sequer ideia de que é necessário ter isto, você vai ter que procurar um outro espelho. E o outro espelho será o quê? A opinião das outras pessoas,
ou um treco chamado opinião pública e, sobretudo, a mídia. Então, quando você olha as classes falantes brasileiras, toda ela é composta de pessoas cuja unidade de medida é uma imagem na mídia. Elas se confrontam perante o que delas aparece na televisão, meu Deus do céu. E estas pessoas estão governando o país, essas pessoas são os formadores de opinião. Porque são pessoas de uma superficialidade deprimente e abjeta, pensando bem. E é claro que estas pessoas, quando leem grandes obras de literatura, elas permanecem absolutamente imunes àquilo que elas dão, porque elas não repetem a experiência imaginativa. Eu vi esse dia, até comentei no Facebook, este livro maravilhoso do Leonardo Padura Fuentes, que é o romancista cubano, onde ele conta a história paralela de Leon Trotsky nos 10 anos finais da sua vida e de Ramon Mercader, que é o seu assassino. Então, enquanto ele está contando a história do Trotsky, ele conta de uma perspectiva trotskista, favorável ao Trotsky. Enquanto ele está contando do Ramon Mercader, ele adota uma perspectiva stalinista e fala do Ramon Mercader com toda a simpatia possível, até chegar no encontro final. E ele tem aqui um parágrafo que é o resumo da experiência dele. Está na página 538 da edição mexicana. Ele diz: lendo e escrevendo sobre como se havia pervertido a maior utopia que alguma vez os homens tiveram ao alcance das suas mãos, mergulhando nas catacumbas de uma história que mais parecia um castigo divino do que obra de homens ávidos de poder, ânsias de controle e pretensões de transcendência histórica, eu havia aprendido que a verdadeira grandeza humana está na prática da bondade sem condições, na capacidade de dar aos que nada têm, mas não dar o que nos sobra, mas dar uma parte do pouco que temos. Oh, meu Deus do céu! Quer dizer, o indivíduo mergulha de cabeça no comunismo, porque ele também participou disto, e após 40 anos de vivência disso, e ele daí meditando sobre a vida dele, a vida do Trotsky, a vida do Ramon Mercader, ele diz: tudo isto é vazio em comparação com a simples caridade pessoal, direta. Tive uma vida inteira para descobrir isso aqui. Quanto este indivíduo precisou se desmascarar a si mesmo, destruir as suas ilusões, para chegar a descobrir esta verdade fundamental que é a base de toda a civilização nossa. Então, bom, isso é uma experiência humana real, o indivíduo pagou essa experiência. Isso não é uma opinião que ele tem. Isso é o que ele realmente é. Ele era primeiro um comunista, depois um comunista desiludido, depois um comunista revoltado, depois no fim ele descobre que, peraí, para justificar a sua vida você não precisa mudar o mundo. Ao contrário, mudar o mundo é esta pretensão de transcendência histórica, é esta avidez de poder. Quer dizer, o que você tem de fazer é praticar a caridade dividindo o pouco que você tem. Não o que sobra. E muito menos o dos outros. Tá certo? Então, vamos dizer, este é o sentido do livro inteiro. Quer dizer, é tanto sofrimento, tanta miséria, tanta mentira, tanta falsidade, tanto cinismo diabólico, mas tem uma coisa que sobra. É a mão estendida. E vamos dizer, essa é a lição mais velha, essa é a lição do Cristo, e, de novo. Então, por causa de os camaradas que são as classes falantes, que são os formadores de opinião, que são os gurus da nação brasileira, serem todas pessoas monstruosamente superficiais, cujo padrão de medida está na mídia. Veja, o que é jornalista? O jornalista é um coitado, um infeliz, você está entendendo? Mal preparado, inculto, revoltadinho. E você vê então os políticos, ministros, escritores, estão tudo dependendo da opinião desta gente e fazendo tudo para posar, para fazer bonito na frente destes coitados. Bom, então, é claro que essa é uma experiência da vida francamente miserável, miserável. E são essas pessoas que dão os modelos de conduta, os modelos das crenças melhores, os modelos de pensamento, etc, etc.
Quer dizer, são pessoas muito pequenas que tentam se ampliar através de uma imagem de mídia. Elas nunca tentaram ser nada, só parecer parecer, você tem que parecer para alguém. Ele não pode aparecer diretamente para o público de milhões de pessoas, não dá. Ele tem que ter um intermediário. O que é esse intermediário? É a mídia. Então é aparecer diante da mídia. Então esse pessoal treina impostação vocal, faz pose, imita o outro que ele acha que aquele lá fez sucesso, a FHC. FHC é um modelo de elegância, de pessoa culta, eu vou copiar o FHC. E assim por diante, é. E veja, com essas pessoas que nós estamos lidando, meu Deus do céu. Isso quer dizer que você não vai conseguir progredir numa vida de escritor, nem nada, e não vai, sobretudo, criar um diferencial, criar uma mudança nesse estado de coisa, sem você assimilar a experiência em profundidade, o que implica, meu filho, um isolamento, uma solidão quase enlouquecedora. Então, aqueles que se sentem sozinhos e isolados, vocês deem graças a Deus. Porque se você logo encontra a sua patota, o seu meio, etc., etc., você começa a se apoiar nisso. Você não tem que ser ninguém. Basta parecer perante as pessoas que são do seu grupo de referência. Então, muitos aqui, hoje tem esse grupo, entre os próprios alunos deste curso. Você vê o pessoal fazendo reunião de olavetes aqui e ali, fala, bom, este é um suporte social e todo mundo precisa um pouco. Mas não conte com isso como seu suporte existencial. O seu suporte existencial tem que ser buscado nesta confrontação solitária com o juízo final. E se você não acredita em Deus, você tem que ser confrontado com o vazio que você espera encontrar depois. As duas coisas valem, meu filho. E das duas, se você quer saber, a mais temível não é o vazio. Eu imagino, por exemplo, eu lendo há muitos anos eu não leio um romance tão bom quanto esse, do Padura, né? Eu fico lendo isso e imaginando a quantidade de coisas que ele não escreveu, mas que ele vivenciou nesse tempo. Eu digo, meu Deus, isso abre para um mundo inteiro, né? de experiências interiores e exteriores. Mas o Fausto também, na Noite de Valspurgis, lá no finalzinho do primeiro Fausto, ele vê a eternidade. E ele vê Helena de Troia. Ele fala assim, nossa, essa mulher mais bonita do mundo. Eu falo assim, então, essa é Helena de Troia. Com essa daí, acho melhor você não se meter, não, porque você vai ter problemas. Eu acho que essa visão de eternidade, o que a gente chama de responsabilidade, que é justamente você ver as coisas subespécie eternitas, né? Como disse lindamente, acho que foi Spinoza que disse isso. Sim. Quer dizer, a gente precisa olhar para as coisas sob o prisma da eternidade. Porque a responsabilidade é justamente você falar assim, olha, você tem comida aqui, 2 pratos de comida e você tá com muita fome. Só que a sua esposa vai chegar do trabalho tarde. O que você vai fazer? Você vai comer tudo pensando só no presente ou você vai pensar na eternidade? Ali, na hora que ele olha pra eternidade, ele olha o que é céu e inferno, ele olha as bruxas ardendo no inferno, ele fala, meu Deus, aqui é o momento que eu vou me arrepender de fato. E tentar refazer a pequena cagada que ele fez, que foi vender a alma pro diabo. Sim, e isso é algo que está presente realmente, quando se fala sobre a responsabilidade e essa noção de projetar uma personalidade para além do momento imediato, está muito vinculado até com o que é ser humano. Você não é uma figura, não é um ser animalesco que reage apenas sensorialmente a cada momento, a cada um dos seus instintos. Você tem um controle sobre isso. Nas escrituras, por exemplo, você mencionou agora esse exemplo de ter prato de comida e dar para a esposa e tudo mais, a gente tem exatamente o conflito de Esaú e Jacó. Esaú troca a sua primogenitura, a promessa que tinha sobre ele, toda a vocação superior dele, por um prato de lentilha, porque ele reagiu no momento de fome. Então, o que ele estava fazendo naquele momento e qual é o conflito que a gente e muitas dessas figuras da literatura às vezes se deparam? Você abrir mão de algo no momento, ou você, como ele fez, reinterpretar toda a existência à luz de algum sentido, de algum sentimento ou de algum impulso momentâneo. Então, o cara que tem fome e que naquele momento
trata a sua fome como mais importante do que qualquer coisa, ele pode matar devido a essa fome, ele pode roubar, ele pode xingar a mãe dele, se a mãe dele não fez o prato de comida, ou ele pode abrir mão da sua própria vocação. O mesmo vai se dar em relação aos impulsos sexuais, em relação aos impulsos da violência e tudo mais. Então, a gente tem com isso, inclusive, uma demonstração de que as virtudes masculinas, ao contrário do pintado pelos críticos lá da Escola de Frankfurt, na verdade, elas têm muito mais a ver com o autocontrole e com essa capacidade de se enxergar perante a eternidade. Quando, no começo do COF, que eu recomendo que todos os leitores façam, nós temos ali exatamente o estudo do necrológico. O professor sugere um exercício para os seus alunos, que é exatamente isso. Você concluiu a sua vida, você já não está mais com a possibilidade de escrever a sua história, você morreu e aí você vai escrever algo sobre você próprio, ou seja, você vai se colocar desde fora, numa perspectiva em que você pode dizer quais foram as suas conquistas, o que você quer ter deixado como legado após a sua morte, e uma vez que você tem essa visão, o professor Olavo recomenda que você haja de acordo com aquilo, não de acordo com os impulsos imediatos, com cada momento, com uma personalidade fragmentada, mas com esses feitos que você busca, com esses objetivos, com essa vocação que você identifica, que dá uma unidade e uma integralidade, digamos assim, à sua personalidade. E nesse sentido, a gente, quando fala de eternidade e tudo mais, a gente volta para o fato de que a maior, talvez o maior arquétipo, talvez não, com certeza, de masculinidade é exatamente o arquétipo de Jesus Cristo, que também foi muito bombardeado, que também tentam feminilizar, inclusive no Ocidente a gente tem um problema muito sério aí com isso. Não, o cristianismo, a religião é você sentir alguma coisa, você ser protegido, quando na verdade, tradicionalmente, o que você tem é muito mais aquela ideia da teoses, de você gradualmente ir se tornando mais parecido e mais próximo de Deus. E tendo ali, portanto, buscando as virtudes que estavam presentes em Deus, num homem que era verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que era Jesus Cristo, aquilo que o Chesterton chama de o homem eterno, que está no centro de toda a história e que está aqui também para a gente como o principal modelo de masculinidade.